de 2015 eu tenho uma parceria com a Copervet. A Copervet, eles foram meus clientes de consultoria. O primeiro curso que eu ministrei por eles foi em junho de 2016. Então, assim, nós temos uma longa história de 9 anos, né? Na verdade, de 10 anos já de uma parceria muito sólida, muito duradoura, uma relação de muito respeito. E aí eu fiquei no mercado veterinário por alguns anos, dei vários cursos, palestras aí, viajei o Brasil inteiro, fui na farmácia de muita gente, conheci gente em vários estados. Também participei de um lançamento de um livro, que é o Manual da Farmácia Magistral. Opa! Aliás, gente, se alguém aqui não tem, a gente não tem mais exemplar, mas a gente disponibilizou gratuitamente o PDF, então só pedir que daí eu disponibilizo para vocês, tá? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu comecei a trabalhar numa indústria de suplementos, que é da minha irmã e do meu cunhado, que é uma grande indústria, hoje uma das principais, né? Não só na esfera nacional, como internacional, que é uma indústria que exporta para 19 países. E a minha ideia era conciliar, né, o meu trabalho na Maxinutri com alguns cursos. Eu não iria mais trabalhar como consultora, mas com alguns cursos. Mas aí eu tive Covid, eu tive uma sequela do Covid, uma desautonomia, e isso desencadeou uma série de problemas de saúde. Eu tive até que parar de trabalhar por um período. E desde então eu não ministrei mais cursos, né? Eu fui no PharmaShare de 2024 como convidada, eu fiz um curso extra ali, mas eu havia parado de atuar nessa área. E às vezes eu fazia alguns cursos assim, eu dou aula para o pessoal do Dermatovet, que é um curso que eles têm para médico veterinário, dou um módulo, mas bem pontual. E recentemente eu fui mãe de um polaquim lindo dos olhos azuis. E aí o que aconteceu? Eu vi a filha do Reiner, gente, da Copervet, trabalhando na consultoria, e eu me emocionei, porque assim, quando eu comecei trabalhar na Copervet, ela era uma menina, e do nada ela já estava lá fazendo propaganda, divulgando, né? E eu mandei mensagem para o Reiner, que é o proprietário da Copervet. Falei, nossa, que bacana sua filha, né? E cresceu, já está trabalhando assim. E aí nisso veio a ideia da gente fazer esse projeto, tá? Então, esse projeto ele nasceu em junho, porque agora com a maternidade, né, gente, a gente precisa deixar tudo muito pronto, porque eu dependo da rotina de criança, e quem tem criança sabe que não tem rotina, né? Tem dia que você não tem tempo nem para escovar os dentes. E aí nasceu essa ideia de ter um programa de educação continuada, onde nós teremos um encontro mensal, tá? Porque nós fizemos isso já, a Copervet sempre ela fomentou isso, né, do conhecimento, da capacitação das farmácias, isso é muito importante. E aí, hoje é o nosso primeiro encontro, tá? E para o tema do nosso primeiro encontro, o que a gente ia discutir? Então, veio, assim, várias ideias, né? A gente vai ter encontros sobre estabilidade de formulação, encontros sobre a parte dermatológica, a parte de suplementação, enfim, várias coisas. Só que daí, para o primeiro encontro, nós pegamos as dúvidas que vocês mandam no saque da Copervet. Então, hoje, o que a gente vai discutir aqui, essas principais dúvidas farmacotécnicas, são as dúvidas que vocês mandam. E tem dúvidas que chegam, assim, por diversos clientes, né? Então, a ideia são encontros rápidos, mas com conteúdo focado. E hoje o foco é responder essas dúvidas farmacotécnicas que chegam no saque da Copervet. São as principais dúvidas, assim, que chegam de vários clientes, a mesma dúvida, tá? Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Na verdade, eu tinha tentado compartilhar, gente, só que eu sou uma negação. E não estava no modo apresentação. Deixa eu mudar para o modo apresentação aqui e fazer isso. Peraí. Bem, o problema é que a hora que eu mudo para o modo apresentação... Meire, você está por aí? Você consegue me ajudar? Que eu sou muito boa de Zoom. Consigo, o que você precisa? Eu preciso compartilhar minha apresentação, mas no modo apresentação, porque quando eu estou compartilhando aqui, ó, ela tá ficando só sem o modo apresentação, tá vendo? Você tá no F5? Tô. Peraí, deixa eu achar aqui. Tô. Como que tá para vocês? Para mim, tá abrindo o PowerPoint normal, sem apresentação. Como eu faço agora? Gente, só vou pedir um socorro aqui rapidinho. Desculpa, quem me conhece sabe que eu sou muito analógica.
Como que eu vou fazer, Meire? Me ajude aqui, socorro. Ou se alguém souber, Eu gente, tô procurando também, peraí. tela cheia, não é? Pra gente compartilhar a tela cheia. Cocá, abre Eu de novo, acredito só que para você a não gente vai conseguir ver ver a a gente. tela. Oi? Abre de novo, só isso. Aí do lado não tem, do lado do Zoom. Tá vendo? Isso. Tá. Mas agora vocês estão vendo só a tela, não estão me vendo, né? Não, a gente tá te vendo. As duas. Deu Isso. certo. E a tela tá bonitinha, tá cheinha pra vocês? Tá, agora Tá deu uma certo. belezinha. Deu certo? Passou o slide certinho? Sim. Passou sim, tá certinho. Ai, perfeito, gente. É eu que não vejo vocês, tá? Mas vamos lá. Tá bom. Então, olha só. Gente, nós vamos. Eu vou abordar todo o assunto da aula, e aí no final, tá? Eu respondo as dúvidas. A programação é que a gente tem aí uns 45 minutos de bate-papo, com as dúvidas no máximo 1 hora, tá bom? Combinado? Então, eu vou pedir para vocês para que mandem as dúvidas no chat, que daí depois eu paro a apresentação e aí eu respondo todas as dúvidas para vocês. Ninguém vai sair daqui com nenhuma dúvida, tá? Então, vamos lá, gente. A primeira aula não poderia ser diferente, né? Falar um pouquinho de farmacotécnica. E aí nós reunimos essa demanda que chega via saque para a Copervet. E assim, eu confesso que eu fiquei surpresa porque algumas dúvidas, ok, mas outras dúvidas são também da manipulação humana, sabe? São conceitos que eu achei que já estariam consolidados, mas vamos abordá-los. Quando a gente fala de farmacotécnica, tá? Farmacotécnica é a arte e a ciência de transformar substâncias ativas, né, em medicamentos seguros, eficazes e adaptados à necessidade do paciente, tá? E quando nós falamos da farmácia veterinária, a farmacotécnica, ela é um pilar fundamental para garantir a saúde, né, e o bem-estar dos animais. Por quê? Porque é através da farmacotécnica que nós conseguimos oferecer soluções terapêuticas personalizadas que respeitam as complexidades das mais variadas espécies, né? Então, diferente de uma farmácia humana, onde nós produzimos para uma única espécie, apenas com a variação de idade, algumas limitações fisiológicas, na veterinária nós temos, assim, muitas espécies, né? Basicamente, as principais são cães e gatos, mas, assim, entram de tudo. Aliás, um dos módulos que eu vou sugerir é para a gente trabalhe também as espécies não convencionais, que cada vez mais estão fazendo parte da rotina ali do dia a dia da farmácia, né? A farmacotécnica, ela é um elo entre a química e o paciente, tá? E é uma atuação do farmacêutico. Aliás, quando vocês vão lá ver a Instrução Normativa 11 de 2005 e as suas atualizações, que é a Instrução Normativa sobre a regulamentação da farmácia magistral veterinária, uma das responsabilidades do farmacêutico é a manipulação e a manutenção da qualidade das preparações veterinárias, né? E aí um ponto é que na definição nós temos ali os conceitos de arte e ciência. E ela une esses dois conceitos, né? O que é ciência? É a base legal, né? Você tem que fazer tudo que está de acordo com a legislação. É a estabilidade dessas formulações, é a compatibilidade e a qualidade. Já a arte é quando nós afloramos ali, né, a nossa maestria de farmacêutico, fazendo a adaptação individualizada, tá? A adequação dessa formulação, né, desse ativo para essa formulação, para que seja adequado ao paciente, né? Por isso a gente pode dizer que é ciência pela base técnica e regulatória, mas também arte pela criatividade de transformar esse ativo numa forma farmacêutica muitas vezes diferenciada. E é algo muito importante na manipulação veterinária. Por quê? Porque nós temos que trazer soluções diferentes, soluções que façam com que o animal tenha adesão ao tratamento. E um ponto bem importante, pessoal, que eu sempre gosto de destacar, é que nós podemos, sim, usar a nossa criatividade, né, e criar coisas inovadoras, mas nós não podemos esquecer da ciência, da parte da qualidade, da parte da estabilidade, né? Porque o medicamento, ele pode ser no formato, aliás, quanto mais inovador é mais interessante, mas ele não pode também perder a sua eficácia. E quando a gente fala das dúvidas farmacotécnicas, né, que chegam ali para o pessoal da Copervet, eu percebi que o principal volume é com relação a cálculos,
tá? E isso é um fator muito crítico, porque se você não tem um cálculo correto, você pode manipular um produto com uma subdosagem ou um produto com uma superdosagem, né? Então, muitas dúvidas com relação a cálculos da doses, bastante dúvidas também sobre incompatibilidades e estabilidade, tá? Uma dúvida que, assim, gente, eu vou contar um caso para vocês, que uma vez eu fui dar aula, eu não vou falar o estado, senão vocês talvez não saber quem é. E era, assim, uma farmácia muito consolidada na linha humana, que tinham várias franquias na linha humana e estavam começando na veterinária. E eles não aplicavam os fatores de correção e equivalência na veterinária. Então, assim, é necessário aplicar, assim como na manipulação humana, essa base é a mesma. E uma das dúvidas muito comum é quando que a gente aplica fator de correção e fator de equivalência, tá? Embora sejam conceitos antigos e que a gente vê aí no dia a dia da farmácia. Então, por isso nós colocamos aqui, porque aparece mesmo, e às vezes as farmácias se esquecem disso, né? Então, assim, o fator de correção é quando o ativo ele não é 100% puro. A gente precisa ajustar para compensar, seja uma impureza ou seja uma hidratação. Já a equivalência é quando a gente utiliza sais ou derivados, né? E nós precisamos transformar na equivalência do fármaco ativo, né? Porque cada vez mais surgem moléculas e essas moléculas são derivadas para que elas sejam, muitas vezes, mais estáveis, né? Então, eu sempre falo que de uma maneira muito simplista, fator de correção ajusta quanto de ativo vai ter dentro do pó. E o fator de equivalência ajusta qual ativo aquele pó realmente representa. Então, só para a gente relembrar esses conceitos e trazer um pouco mais de clareza para quem ainda tem dúvida, né? O fator de correção é aquele que a gente utiliza, né, para corrigir ou uma diluição de uma substância, né? Às vezes o produto vem diluído, ou às vezes você precisa diluir na farmácia para ter uma maior precisão, né, na pesagem. O teor do princípio ativo ou o teor alimentar de um mineral ou a umidade, né? E a fórmula é muito simples, gente. É fator de correção, onde eu tenho 100 dividido pelo teor da substância. Já o fator de correção da umidade é 100 dividido por 100 menos o percentual de umidade. E aí, quando que a gente aplica o fator de correção? Então, assim, um ponto muito importante que vocês não podem esquecer na farmácia é a análise dos laudos, né? A análise dos COAs. Então, você precisa analisar o laudo, sempre conferir, e a cada lote, tá? Porque o que acontece? Existe a especificação do produto, e essa especificação, ela tem uma faixa de variação de teor. E pode acontecer que cada lote venha com teor diferente, né? Desde que ele esteja dentro da faixa de especificação, isso não tem problema. Mas você precisa avaliar para fazer a correção por lote. É através do laudo que você vai saber o teor real de pureza, tá? Então, sempre ajustar conforme o COA, né? A questão dos minerais quelados, né? Precisa aplicar? Precisa sim. Por quê? Porque o que importa é o mineral alimentar, né? Não o peso bruto do quelado. Na verdade, os minerais, eles são quelados para que tenham ali ligações a moléculas orgânicas, normalmente aminoácidos, como, por exemplo, a glicina, para formar um complexo mais estável, para que eu tenha uma maior biodisponibilidade, né? E uma redução dos efeitos colaterais. Mas, quando eu tenho essa quelação, eu não vou ter um mineral puro, né? Eu vou ter ali ou um aminoácido, ou um peptídeo, e aí eu preciso fazer essa correção com relação ao teor alimentar dos minerais, tá? Outro ponto, a diluição. Tem algumas matérias-primas que já vem diluída, por exemplo, a vitamina E, que vem a 50%, e outras que a gente precisa diluir na farmácia, por quê? Para que a gente tenha uma maior precisão na pesagem, né? Vitamina D, vitamina K, picolinato de cromo, enfim, que são substâncias que utilizam doses muito pequenas, ali em microgramas, que você faz essa diluição para que você consiga pesar adequadamente, né? E a questão da umidade, gente, é muito importante corrigir a umidade para não subdosar o paciente, né? E assim, não existe um consenso, a partir de quanto de umidade que eu vou corrigir? Não tem nada, um consenso oficial ou uma literatura oficial para isso, tá? Camila, eu sempre corrigi a partir de 2%. Por quê? Porque quando eu tenho mais que 2% de umidade num produto,
o fator de correção já vai dar 1,02. Então, ele acaba já dando uma alteração ali no que eu vou pesar, tá? Então, assim, pessoal, sempre façam as perguntas, né? Primeiro, verificar o laudo. Se o teor é diferente de 100%, preciso calcular o fator de correção. Se o insumo é um mineral, eu preciso ver se foi prescrito com relação ao insumo, ao mineral alimentar. E aí, eu vou aplicar esse fator também. Se eu tenho uma diluição, também preciso do fator. E também, se eu tenho uma hidratação, né? Um teor de água. E esse teor de água, gente, pode vir ali como perda por dessecação, como umidade ou como água no laudo de análise, tá? Então, precisa identificar isso no laudo de análise. Ou seja, toda vez que a quantidade real do ativo for diferente da quantidade pesada, a gente precisa aplicar o fator de correção, tá? Já o fator de equivalência é quando nós usamos uma outra forma, né? Ou seja, um éster, ou um sal, ou uma substância hidratada, como, por exemplo, um cloridrato de fluoxetina, uma amoxicilina trihidratada, que são formas, né, diferentes, né? Elas estão ali complexadas com uma molécula ou hidratada, que são fórmulas normalmente mais estáveis também. E a dose, normalmente, ela é expressa na forma livre, né? Ou na base. E aí a gente divide a equivalência de grama do sal, dividido pelo equivalente de grama da base, é onde nós vamos ter o fator de equivalência, né? Então, a gente aplica quando eu tenho sais hidratados ou sais farmacêuticos, derivados de ácidos ou bases, como os cloridato, fosfato, enfim. E é bem importante, gente, fazer a avaliação da prescrição. Camila, já peguei na farmácia um prescritor que ele colocava assim, cloridato de fluoxetina, mas na verdade ele queria fluoxetina, né? E aí você tem que fazer a correção. Uma dica é dividir a quantidade prescrita pelo fator de equivalência, quando vocês tiverem essa dúvida. Porque se você dividir e dar um número inteiro, quer dizer que realmente ele quer a substância base, tá? Então, assim, é muito importante fazer isso para você aplicar o fator para ajustar a forma química para a equivalência do ativo, tá? Com relação aos fitoterápicos, os fitoterápicos, eles estão cada vez mais em evidência na farmácia veterinária. Até um dos nossos encontros vai ser sobre suplementação e a gente vai trazer para vocês várias sugestões de formulações fitoterápicas baseadas em estudos recentes. E aí, assim, de fitoterápico, a gente tem o pó e tem o extrato. Eles não são equivalentes entre si. Não existe um fator de equivalência ou um fator de correção para que eu possa utilizar um no lugar do outro. A gente precisa entender o que foi prescrito, o que o médico quer, né? O que o médico veterinário quer que você utilize. E na dúvida, gente, entre em contato com o médico veterinário, tá? Uma outra questão é também se o produto é de uso tópico ou oral, né? Qual forma utilizar? Eu acabei colocando aqui porque existem essas equivalências. Então, assim, tem substâncias que são utilizadas somente para uso oral. Um exemplo disso, a betametasona base. Por exemplo, ela não é esterificada, ela é mais hidrossolúvel. Então, ela tem uma absorção mais eficiente no trato gastrointestinal. Já quando vocês querem utilizar para uso tópico, aí as formas são a dipropionato ou a valerato, que são ésteres lipofílicos da betametasona. E aí, por ter essa característica lipofílica, eu vou favorecer essa penetração através da barreira lipídica da pele, tá? Então, é importante saber qual é o uso desse produto, né? O uso tópico oral, para saber qual a forma que vai utilizar. Gente, e aí, para o fator de equivalência, um ponto importante, sempre embasar numa literatura oficial. E existe o manual do CRF, que é super ótimo, que é do CRF junto com a Anfarmag, onde vocês podem consultar esses fatores. Quem não tem ele, se precisar, manda aí no chat que depois a gente vai estar enviando para vocês, tá? Então, assim, o fator de equivalência, ele complementa o fator de correção. E juntos, eles garantem a dose correta e a segurança para o paciente. Então, a gente sempre precisa fazer essa análise, tá? Se precisa corrigir ou não o insumo que você utiliza na farmácia. Uma dica base, né? Fator de correção corrige quanto do pó é ativo. E ele muda de acordo com o laudo. Então, é muito importante essa análise do laudo a cada lote, tá? Já o fator de equivalência, ele corrige
qual ativo aquele pó representa. E ele nunca muda, porque ele vai ser o equivalente grama do sal ali com o equivalente da base, né? Então, ele nunca muda, você vai consultar, você vai cadastrar e ele vai ser fixo, certo? Então, pessoal, só essa revisão, porque, assim, é uma dúvida que ainda aparece muito no saque e eu queria trazer um pouco mais de clareza para vocês com relação a isso. Nas fichas técnicas da Copervet, eles trazem essas informações que facilitam muito. Então, ali já vai estar o fator de equivalência, já vai estar se você precisa aplicar o fator de correção ou não, tá? Uma próxima dúvida que aparece bastante também é relacionada a cálculo, tá? Eu coloquei aqui para vocês alguns fatores de equivalência como consulta de ativos de uso veterinário, tá bom? Eles foram extraídos do manual do CRF, mas só para facilitar. Então, vamos lá para a segunda dúvida, do ômega VET. Gente, está muito rápido, tá tranquilo? Meire quer ativar o microfone e me falar, porque como eu estou apresentando, eu não estou vendo ninguém nem no chat. Então, se estiver muito rápido, aí vocês falam, Camila, vai um pouquinho mais devagar, tá? Tá ótimo, Camila, pode continuar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Gente, o ômega VET Gold, né? O ômega VET Gold, na verdade, ele é um concentrado de ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, do óleo de peixe, tá? Ele é um produto extraordinário, assim, porque você tem ali um amplo leque de suplementação, e a gente também vai ter uma aula, né, sobre suplementação, onde a gente vai abordar a aplicabilidade e a farmacotécnica desse produto, tá? E ele é uma fonte muito importante, principalmente para gato, tá? Porque os gatos, eles são carnívoros restritos, então eles não conseguem produzir EPA e DHA em quantidade suficiente a partir de precursores vegetais. Por quê? Porque eles têm uma deficiência da enzima delta 6 desnaturase, que é a enzima que, quando você tem ali as conversões, que converte tanto o ácido linoleico quanto o ácido alfa-linoleico de origem vegetal em EPA e DHA. Como ele não consegue converter, ele precisa ser suplementado, tá? Com do óleo de peixe, de origem animal, né? Eu falo que Deus, ele faz as coisas muito perfeitas, e como tem um animal carnívoro, por que ele vai dar uma enzima pro felino que ele não vai precisar, né? Então, por isso que ele não tem essa enzima, tem quantidade muito pouca dessa enzima e não faz essa conversão. E aí a suplementação dos felinos tem que ser focada no óleo de peixe, e o ômega VET, ele é um produto extraordinário por conta disso, né? O tipo de gordura que você suplementa o animal modifica a resposta inflamatória, né? Por quê? Porque você vai estar substituindo o ácido araquidônico ali nas membranas por um mediador muito menos inflamatório. E aí, quando você tem o insulto incelular, você reduz a inflamação. E quando que a gente tem processo inflamatório no organismo de um animal? Basicamente, em quase todas as patologias, né? Toda doença crônica degenerativa vai ter um processo inflamatório, né? E por isso que ele é um produto muito importante, porque ele é um produto quando você consegue associar em diversos protocolos do tratamento veterinário. Isso aqui, para você utilizá-lo, vocês precisam entender como calcular a quantidade de EPA e DHA para saber a dose que vocês utilizam para animal, tá? Então, aqui ele é o ômega 3 óleo de peixe, fonte de EPA e DHA. Gente, eu coloquei uma indicação geral de uso, que é, tanto para cão e gato, 40 miligramas de EPA a cada 24 horas e 25 miligramas de DHA, tá? E aí, essa dose, tá vendo que tem um asterisco? Que é equivalente a mais ou menos 0,13 gramas de ômega VET Gold. Mas aí que tá, você tem que aplicar o fator de correção de acordo com o laudo. E a gente vai fazer um exercício aqui para vocês entenderem como é feito esse cálculo, tá? Por que eu falo aqui que é uma dose geral de EPA-DHA? Que é uma dose básica, assim, que vai suplementar processo cardiovascular, enfim. Mas, para cada protocolo, a gente tem um ajuste, né? Quando você tem ali uma dermatopatia, você pode ter uma quantidade maior de EPA. Chegam a usar até 85 miligramas de EPA. Doença renal crônica, chega a utilizar até 500 miligramas, né? E doenças articulares em faixa de 200, 230, enfim. Então, eu tenho uma variação dessa dose, tá? Eu coloquei ali uma indicação geral. E depois, na nossa aula de suplementação, vocês vão ter todos os protocolos com as sugestões de dose, tá?
Um ponto importante que é quando você faz a correção desse produto com relação ao EPA, você já vai ter a dose ideal de DHA, porque é um produto que ele já vem na proporção correta, tá? O que acontece? Em alguns protocolos, você vai precisar de uma dose inversa. Eu vou precisar de mais DHA do que EPA. Ai, meu Deus, e aí como que eu faço? Aí, nesse caso, você vai suplementar, né? Você vai, na verdade, complementar com o DHA, tá? Quando que vocês utilizam mais DHA do que EPA? Em duas situações, tá? Na parte tumoral das neoplasias, tá? Porque o DHA, ele vai prejudicar ali a multiplicação, tá? Dos tumores, então ele vai ajudar nesse controle. E na parte cerebral. Por quê? Porque o DHA, ele compõe 80% da baía de mielina, ela é composta por ácidos graxos, principalmente DHA. E a bainha de mielina, gente, nada mais é aquela que reveste os axônios ali dos neurônios, que facilita a transmissão dos impulsos nervosos. Por isso que o DHA ele é tão importante para a questão cerebral, tá? Até eu lembro quando eu estava na faculdade, um professor me indicou um filme e nós assistimos um filme que era O Óleo de Lorenzo. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, mas é um menino que tem uma doença degenerativa ali, que ele vai perdendo essa baía de mielina, e aí o tratamento é feito com óleo, né? Provavelmente esse óleo, ele era rico em DHA, porque é o DHA ali que vai compor essa bainha de mielina, tá? Então, nestes casos, tá? Excepcionalmente nos casos onde eu tenho que ter uma maior dose de DHA, a gente utiliza o Omega Vet Gold e complementa com mais DHA, tá? Eu vou ensinar agora a vocês, revisar como que a gente faz esse cálculo para chegar na quantidade que a gente vai utilizar, que é equivalente ali a 40 miligramas de EPA. Então, assim, primeira coisa, analisar o certificado de análise que você recebe. Então, aqui, certificado de análise do Omega Vet Gold. Vocês vão ver aqui que tem várias informações, mas vamos lá para o perfil de ácidos graxos, tá? Então, aqui no perfil de ácidos graxos, que vocês vão encontrar as concentrações, né, de EPA, né, que é o ácido eicosapentaenoico, e de DHA, que é o ácido docosahexaenoico. Então, olha só. Para facilitar, eu dei um zoom aqui, gente, que eu não sei se vocês são que nem eu. Eu já era míope. E depois que eu virei mãe, eu fiquei mais míope ainda, tá? Aumentou 1 grau. E aí eu preciso de tudo muito amplo. Mas vamos lá. Então, olha só. Aqui eu tenho, vocês vão ver que tem duas situações aqui. Eu tenho um percentual de EPA, né? Aqui eu tenho a especificação, que posso ter de 33% a 36% de EPA. E este lote, ele tem 34,18%. Prestem atenção que esse laudo, ele traz uma informação total de ácidos graxos ômega 3. Quando ele traz essa informação, é muito importante, porque esse percentual, ele não é com relação a 100%. Esse percentual, ele é com relação ao total de ácidos graxos presentes no produto. E aí, para fazer a conta, né, 66,79 é o total que eu tenho de ômega 3 nesse produto. 100%. Desse 66,79, 34,18% é de EPA. Quanto que corresponde? Ou seja, eu tenho 51%. Isso quer dizer que desses 66,79% que eu tenho de ômega 3 no Omega Vet Gold, 51% corresponde à quantidade de EPA. Ah, mas aqui embaixo eu tenho em miligramas. Gente, vai dar o mesmo resultado, se vocês quiserem fazer em miligramas, né? Ah, eu tenho aqui, quanto que eu tenho em miligramas de ômega 3 no produto? 627 miligramas. Desses 627, quanto que é de EPA? 319, que também corresponde a 51%, tá? Eu coloquei os dois cálculos aqui para vocês verem que é a mesma coisa. É que esse laudo, ele trazia uma informação mais completa. Ele trouxe tanto em percentual quanto em miligramas. E como que eu sei quanto desse produto corresponde ali a 40 miligramas de EPA, que é a dose por quilo de peso, né? A dose base ali. Se eu tenho, gente, aqui, ó. Se eu tenho 319,2 miligramas por grama de produto, 40 miligramas corresponde a quanto?
corresponde a 0,125 gramas ou 125 miligramas, tá? Então, para este lote, eu vou utilizar 0,125 gramas por quilo de peso quando o protocolo for 40 miligramas de EPA. Tranquilo, pessoal? Ok? E para calcular a quantidade de DHA? Vocês vão fazer a mesma conta. Na verdade, quando você calcula a quantidade de EPA, automaticamente você já vai ter ali o percentual de DHA, porque o Omega Vet Gold ele já traz equilibrado a concentração ali de EPA e DHA, que é o que a gente fala 33,22. Ou seja, quando você faz a correção ali pelo EPA, automaticamente você já vai estar com a dose de DHA necessária junto. Eu só coloquei o cálculo, porque se vocês quiserem fazer pelo DHA, vocês vão perceber que ele dá um pouquinho a mais, tá? Por quê? Porque existe essa variação permitida dentro da especificação, né? Lembra que a dose base ele é 40 miligramas de EPA e 25 miligramas de DHA? Então, quando vocês calcularem aqui, se eu estiver utilizando 0,125 gramas do produto, que me traz 40 miligramas de EPA, ele vai me trazer 26,65 miligramas de DHA. Ai, meu Deus, tem problema essa diferença? Não, gente, muito pelo contrário, eu vou estar suplementando uma quantidade até um pouco maior do que eu preciso. Tá ótimo, tá? Gente, alguma dúvida com relação a esse cálculo? Se tiver, eu vou pedir para abrir o microfone, porque daí a gente já vê agora rapidinho. Tá tranquilo? Meire, você consegue ver se tem alguma dúvida no chat para mim, por favor? Vejo sim, só um minutinho. Com relação a essa conta, porque daí a gente já vê, a gente não volta, né, no final. Aproveito e bebo uma água aqui. Tranquilo? Ó, a Camila, por que o DH se consegue isolado e o EPA não? O EPA, não. É porque, na verdade, gente, eu vou dar eu não sei exatamente a fundo, eu sei por que consegue o DHA isolado, tá? E depois eu vou pesquisar por que não consegue o EPA. Mas o DHA, se puderem fechar o microfone, eu agradeço. O DHA, gente, para o peixe produzir, tá? Ele se alimenta da alga, tá? E aí, o que acontece? Eles conseguem cultivar essas algas em tonéis e aí fazerem essa produção de DHA. Eu não sei te dizer por que não consegue produzir o EPA. De verdade, eu vou ter que pesquisar isso para te responder depois. É uma curiosidade que nunca veio, tá? Mas eu vou anotar seu contato, depois eu pesquiso e te respondo. Mas eu sei que o DHA consegue produzir justamente por conta disso, porque eles fazem, né, esse cultivo dessa alga ali em tonéis e aí conseguem extrair a concentração do DHA, tá? Mas vamos seguindo aqui. Então, neste caso, para esse lote, a recomendação de uso vai ser 0,125 gramas do Omega Vet Gold para cada quilo de peso, que vai corresponder a 40 miligramas de EPA e 26,65 miligramas de DHA. Caso vocês precisem de uma relação inversa, complementa com DHA. Ah, eu preciso de 80 miligramas, 85, 200. Aí vocês vão fazer a conta, né? Vendo qual o percentual que representa. Mas tem uma outra situação, eu coloquei aqui, porque o Omega Vet, ele pode vir o laudo de duas maneiras. Ai, por que vem? Gente, porque é como o fornecedor manda, né? E aí, nesse caso, vocês vão ver que diferente do outro que ele trazia com relação ao percentual de ácidos graxos, esse aqui, ele traz só um percentual. Tá vendo aqui? Eu tenho 33% de EPA e 22,8% de DHA, tá? Neste caso, o percentual, ele está em relação a 100% do produto. Então, quando não tiver o percentual total de ômega 3, eles colocam assim, ele vem com relação a 100% do produto. E aí, vocês vão transformar, né? Como que eu transformo isso? Se eu tenho 33%, né, de EPA, eu tenho 33,3 miligramas em 100 miligramas. Para eu ter 40 miligramas, quanto que eu vou utilizar desse produto? 120 miligramas ou 0,12 gramas, tá? E aí, para fazer a conta do DHA, mesma coisa. 22,8 miligramas
em 100 X miligramas. Eu fiz aqui, na verdade, inverso, porque como eu já tinha o resultado de EPA, só para fazer a prova real de quanto ia ter de DHA, tá? Então, em 120 miligramas, quanto que eu tenho de DHA? Aí você vai ter 27,39 miligramas de DHA. Então, neste caso, para esse lote, vocês vão estar utilizando 0,12 gramas por quilo de peso. Aí está a importância de conferir lote a lote, tá, gente? Porque existe essa variação, mesmo que esteja dentro da especificação, né? Na verdade, o produto está dentro da especificação, mas ele tem essa variação. E aí vocês precisam fazer essa correção, tá? Vamos para a próxima dúvida. Amoxicilina com clavulanato. O que acontece? A gente pode ter essa associação de duas maneiras. Ou a associação que vem pronta, que é a amoxicilina trihidratada mais clavulanato, ou eu posso pegar a matéria-prima amoxicilina e a matéria-prima clavulanato e fazer essa junção. E aí que surgem algumas dúvidas, que a gente gostaria de trazer um pouco de clareza para vocês. Então, olha só. A gente tem amoxicilina mais clavulanato de potássio na proporção 4:1, tá? O que significa? Significa que esse produto, ele tem essa proporção 4:1, que já é a proporção indicada de amoxicilina com clavulanato de potássio, tá? Pronto. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar um fator de correção em relação ao teor de amoxicilina base. Vocês vão ver que esse produto, ele traz amoxicilina trihidratada. Teoricamente, eu precisaria aplicar o fator de equivalência. Só que quando vocês forem fazer a correção, o teor, essa proporção de 4:1, ela já é em relação à amoxicilina base. Por isso que não se aplica o fator de equivalência. A gente aplica apenas o fator de correção, tá? E eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Aí eu coloquei a indicação de uso para cães e gatos, né? Para cães, 15 a 20 miligramas, podendo ser a cada 8 ou a cada 12, e para gatos a mesma dose, só que a cada 12, tá? Então, quando eu tiver a associação amoxicilina trihidratada com clavulanato no mesmo produto, que vocês já compram pronta a associação, você vai corrigir o teor em relação à amoxicilina, tá? Quando você tiver os produtos separados, eu tenho amoxicilina e eu tenho clavulanato. Aí você vai aplicar o fator de equivalência, tá? Gente, novamente, por que eu não aplico aqui na associação? Porque vocês vão ver que a gente corrige o teor, e o teor ele já vem expresso com relação à amoxicilina base, tá? E o clavulanato tem um ponto importante. Vocês vão ver também que eu coloquei um laudo aqui, que eu tenho que aplicar o fator de correção, porque ele vem com um pouco de celulose, então eu preciso fazer a correção. Então, olha só, aqui está um produto que é amoxicilina trihidratada e clavulanato de potássio. Então, nesse caso, a gente calcula o fator de correção em relação ao teor de amoxicilina. Por quê? O teor, ele já vai trazer o teor de amoxicilina base, ou seja, eu não preciso aplicar o fator de equivalência, tá? Como vocês podem ver aqui, o teor é 77,4% de amoxicilina. Gente, você corrige pela amoxicilina que automaticamente já vai o percentual de clavulanato adequado junto, tá? E aí, como que é o fator de correção a cálculo que a gente já tinha colocado lá atrás para vocês? Eu divido 100 pelo teor, né? E aí o fator vai dar 1,29. Então, se na prescrição eu tiver que usar 50 miligramas de amoxicilina com clavulanato, é só multiplicar 50 miligramas vezes o fator que vocês vão ter o resultado, que é 64,5 miligramas. Ou seja, eu preciso pesar 64,5 miligramas desse produto para eu ter 50 miligramas de amoxicilina. Tem gente que não gosta de aplicar o fator que faz regra de 3. A gente sempre fala do fator porque nós utilizamos sistemas, né? E aí você alimenta o seu sistema com o fator, ele vai fazer a correção. Mas se você quiser fazer a conferência por uma regra de 3, gente, o resultado é o mesmo, né? Se em cada 100 miligramas eu tenho 77,4 miligramas de amoxicilina, né? Quantos miligramas eu vou ter 50? 64,5, tá? Aí aqui, gente, quando eu tenho a amoxicilina isolada, eu não comprei a amoxicilina com clavulanato, eu tenho só amoxicilina trihidratada, e eu preciso usar a amoxicilina. E aí eu tenho uma prescrição
novamente, de 50 miligramas de amoxicilina com clavulanato de potássio. Aí eu vou ter que pegar essa amoxicilina e também pegar o clavulanato de potássio separado. Neste caso, você vai aplicar o fator de equivalência, tá? Da amoxicilina. Então, eu vou pegar e vou aplicar o fator de equivalência, porque o teor vai estar com relação à amoxicilina trihidratada. E aí, o fator de equivalência é, né, o peso, o equivalente de grama do sal, dividido pela base, que dá 1,15, tá? Arredondando. Então, você multiplica a dose que você quer pelo fator de equivalência. Então, quando vocês utilizarem a amoxicilina trihidratada, para uma prescrição com 50 miligramas de amoxicilina, vocês vão precisar pesar 57,5 miligramas de amoxicilina trihidratada. E o clavulanato, como que eu faço se eu tenho separado? Para o clavulanato, gente, é sempre a proporção é 4:1. Ou seja, eu vou utilizar 25% de clavulanato de potássio, tá? E aí, quanto que é 25% de 50 miligramas? 12,5 miligramas de clavulanato. Aí vocês vão pegar no laudo do clavulanato e verificar quanto que vocês precisam pesar para chegar nessa dose. Um ponto importante, tá, gente? Por que que a gente aplica o fator de equivalência no clavulanato de potássio? Por quê? Porque a molécula, na verdade, que é responsável por inibir a beta-lactalase é o ácido clavulônico. Só que ele não é instável, tá? Ele não é quimicamente estável. Para ficar estável, a gente usa o clavulanato de potássio, que é um sal de potássio, tá? Por isso que a gente aplica o fator de equivalência. E aí, quanto que eu tenho de clavulanato de potássio nesse lote aqui que eu peguei de exemplo? 50,6%, né? Aí, que isso significa que em 100 miligramas, eu tenho 50,6 miligramas. Se eu preciso de 12,5 miligramas de clavulanato de potássio, quanto que eu vou pesar? 24,7 miligramas de clavulanato de potássio, tá? Ou você pode fazer essa conta, ou você pode... Também tem um outro jeito de fazer aqui, gente. Você pode fazer direto pelo ácido clavulânico. Tá vendo que o laudo traz o teor de ácido clavulânico? Ponto importante, se você fizer a correção pelo clavulanato de potássio, como a molécula ativa é o ácido clavulânico, você precisa aplicar o fator de equivalência, certo? Então, eu vou usar 24,70 miligramas de clavulanato de potássio. Mas quanto que isso representa de ácido clavulânico? Aí você aplica o fator de equivalência, que é 1,19. Multiplica por isso, você vai ter a dose de 29,39. Como esse laudo ele traz o teor de ácido clavulânico, se você quiser fazer a conta direto, também você pode, tá? Como que você vai fazer a conta? Se eu tenho 42,5%, eu tenho 42,5 miligramas de ácido clavulânico em 100 miligramas desse produto. Quanto que eu vou ter? 12,5. 29,4 miligramas, tá, gente? Que é a mesma coisa, só uma questão aqui de arredondamento, tá? Então, existem os dois caminhos. Lembrando que sempre que você calcular pelo clavulanato de potássio, você precisa aplicar o fator de equivalência, tá? Porque a molécula ativa é o ácido clavulânico. Próxima dúvida, gente. A próxima dúvida farmacotécnica é com relação ao SAMe, tá? E o SAMe é uma molécula muito utilizada, tem várias aplicações aí na área de suplementação, a gente vai ver isso também na aula de suplementação. Só que o que que acontece? O SAMe base, ele é muito instável, a temperatura, a umidade, ele se degrada muito rápido. Então, a molécula que a gente utiliza na farmácia é o disulfato tosilato, que é a forma que a gente fala de salificada do SAMe, onde eu tenho associação a um sulfato e a um tosilato, que é uma forma muito mais estável, tá? Não daria para a gente utilizar o SAMe base, que ele acabar se degradando. E aí, o que que a gente tem? Se a gente utiliza uma forma, um sal, a gente tem fator de equivalência, tá? O fator de equivalência do SAMe é 1,92. E aí, é bem importante também, além do fator de equivalência, aplicar o fator de correção de acordo com o teor do lote utilizado. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Se você tem uma prescrição com 60 miligramas de SAMe, tá? Eu preciso corrigir primeiro o teor. Então, gente, eu tenho 2,4% de umidade. Preciso corrigir? Precisa corrigir.
né? Aquilo que eu falei, acima de 2% eu já corrijo, porque isso vai dar um impacto. Então, a gente aqui vai ter que fazer a correção de umidade. Lembra como que é a correção de umidade? 100 dividido por 100 menos o teor de umidade, para a gente chegar no fator. O fator de correção de umidade deste lote é 1,02, tá? Aí o teor, vou corrigir? Vou, tá diferente de 100. Eu tenho 99%, eu não tenho 100%. Como que eu calculo esse fator? 100 dividido por 99 vai dar 1,01. Então, nesse caso, eu tenho que aplicar dois fatores, tanto a umidade quanto a correção do teor. Aí a gente multiplica para encontrar o fator, que vai ser 1,06. Então, com relação ao teor, eu pego 60 miligramas que eu preciso, multiplico por esse daqui, que é o nosso fator que a gente encontrou, que é a junção do fator de correção do teor mais umidade. Então, eu vou precisar de 61,8 miligramas de SAMe. Porém, eu preciso aplicar o fator de equivalência, que é 1,92. Então, além dessa correção de teor, eu preciso aplicar o fator de equivalência. Aplicando o fator de equivalência, quanto que eu vou pesar de SAMe para ter SAMe de sulfato tossilato para ter 60 miligramas de SAMe? 118,66 miligramas. Gente, uma coisa importante é que o SAMe oscila muito a densidade. E eu acho que já deve ter acontecido com vocês. Aí a gente vai manipular, uma vez dá 2 cápsulas, outra vez dá 3 cápsulas, outra vez dá 4 cápsulas. E a gente tem que explicar isso para o tutor. E tem que explicar, gente, não tem o que fazer. Por que que o SAMe tem essa variação de densidade tão significativa? Por quê? Porque ele é bem higroscópico, tá? Por ele ser higroscópico, ele absorve facilmente a água do ar. E isso altera a fluidez e o empacotamento das partículas. Consequentemente, impacta na densidade. Por isso que a gente tem uma oscilação lote a lote, né? Devido a essa característica, quando ele absorve essa água, né? Ela vai fazer uma ponte líquida entre as partículas e vai alterar a densidade, podendo aumentar, né? Eu posso ter um aumento ou uma diminuição em função da umidade ali do produto. Então, eu tenho essa variação de densidade. Tem como a gente mudar isso? Não, gente, é uma característica da molécula. O que a gente precisa fazer é explicar isso para o cliente, que existe essa variação e é uma variação característica da molécula. Por isso que, às vezes, ele vai ter um volume maior, né? E aí, quando a gente fala de cápsula, né, isso impacta ali na quantidade que você vai estar administrando. Então, tem que orientar o tutor com relação a isso, tá? Pimovet. As dúvidas com relação ao Pimovet, que é o Pimobendan, né? É em relação ao recipiente, formas farmacêuticas e associações. Então, assim, gente, um ponto muito importante. O Pimobendan, ele tem uma solubilidade muito baixa mesmo, tá? Então, quando você coloca ele no meio ácido, o que que acontece? Ele pode se protonar. Então, lá na molécula do Pimobendan, ele vai ganhando íons H+, e isso faz com que a molécula se torne mais polar, ou seja, aumenta a solubilidade na água, em até 100 vezes, dependendo ali do meio que você coloca. Por isso que é muito importante utilizar um recipiente específico para o Pimobendan. Por quê? Porque quando você utiliza um recipiente que tem ácido, ele vai favorecer a protonação da molécula, consequentemente, ele vai estar mais polar, aumenta a solubilidade. E aqui eu coloquei até alguns gráficos para vocês verem de um estudo, de uma patente, na verdade, que mostra que quando você utiliza, né, os níveis plasmáticos sem o recipiente ácido e com o recipiente ácido, tá? Porque se eu aumento a solubilidade, eu vou aumentar ali a minha biodisponibilidade, tá? Por isso que é muito importante utilizar o recipiente ácido. E micronizar o Pimovet para diminuir ali, né, o tamanho da molécula e, consequentemente, aumentar a superfície de contato. Isso faz com que a gente tenha uma mistura melhor, uma mistura mais íntima, né? E aí vocês precisam utilizar uma quantidade específica do recipiente ácido. Por quê? Porque é a quantidade que foi avaliada no estudo para que a gente tenha ali essa melhor solubilidade, que é entre 264 miligramas a 280 miligramas de Pimo-C, que é o recipiente que a Copervet trabalha, que já vem pronto para vocês, tá? É só associar o Pimobendan com essa concentração,
que você vai ter um teor adequado de ácido cítrico e aí uma boa biodisponibilidade. Ai, Camila, mas o tutor queria na cápsula 5, que é a menor cápsula. Gente, nesse caso vai ter que fazer doses, tá? Por quê? Porque se você diminuir a concentração do recipiente, você vai diminuir a concentração de ácido. Você diminui a protonação da molécula e, consequentemente, a sua solubilidade. E aí isso vai ter um impacto na biodisponibilidade do produto, né? Por isso que você tem que explicar para o tutor, olha, ele tem esse volume, porque eu tenho que utilizar, né, um veículo específico para que ele dê um resultado melhor, tá? Então, infelizmente, a gente não consegue alterar essas concentrações, tá, do recipiente. Por quê? Porque eu preciso dele para ter a quantidade adequada de ácido cítrico. Um outro ponto, a gente tem também a opção de fazer esse produto em suspensão, tá? E aí, para fazer em suspensão, a gente tem o Pimovete, né? O recipiente para o Pimovete, que é o Pimo S, que é o veículo para suspensão pronto da Coprevete, que facilita muito a nossa vida, né? Aí até eu coloquei aqui, gente, a foto do artigo que traz que ele pode ser manipulado em suspensão, e esse artigo ele fala, é o artigo de Helms, se eu não me engano, eu não lembro agora o ano de cabeça, mas ele fala que tem resultado com o Primobendan em suspensão. Então, para aqueles pacientes que não têm adesão, né, à forma em cápsula. E aí, como que a gente utiliza o Primo S, tá? Você dissolve ali o Pimovete em banho-maria a 60 graus, então até essa temperatura é estável, tranquilo, com glicerina ou propileno glicol, tá? Eu, particularmente, gosto mais da glicerina, não gosto de utilizar propileno glicol na manipulação veterinária, se bem que para cães não tem problema, tá? E aí você completa o volume final da preparação utilizando o Pimo S, que é SP, tá? Podendo colocar também quantidade de aroma, tá? E aí tem uma dúvida que chegou com relação a esse produto de várias farmácias, com relação à associação. Por quê? E se eu associar o Pimovete, que é o Primobendan, com o Benazepril? Porque existe no mercado um produto, né, já disponível, que é o Fortcore Duo, e aí o tutor quer manipular dessa maneira também. Então, eu posso associar? Na associação, o que eu faço? Então, assim, gente, o Fortcore Duo, eu não localizei o resumo das características do medicamento que traz a descrição dos recipientes ali no item 6.1. Então, é um documento que eu não localizei desse produto. Fiz uma busca aí vários dias, tá? Então, eu não consigo dizer para vocês qual recipiente que eles utilizam, mas uma coisa a gente consegue ver, que a cápsula dele, ela tem duas camadas. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma camada de Primobendan e uma camada de Benazepril, ou seja, os produtos estão separados na cápsula. E, tecnicamente, como farmacêutica, eu acredito que isso seja por conta da estabilidade. Por quê? O recipiente ácido que favorece a absorção do Primobendan, ele não é bacana para o Benazepril, tá? Então, provavelmente, ele tem essa divisão, né, onde eu tenho separado os dois ativos, justamente por conta de incompatibilidade, tá? E aí, na manipulação, o que a gente faz? A gente fica ali num dilema. Gente, eu sempre penso que a gente tem que levar com clareza as informações para o médico veterinário, que não seria ideal fazer esses produtos associados. Só que o que acontece? Imagina vocês têm um animal e o animal não adere ao tratamento para tomar 2 produtos. Ele só vai conseguir tomar se for associado. Neste caso, a gente recomenda que façam associação, tá? Deixe claro para o médico veterinário que não é o melhor cenário, não vai ter a melhor biodisponibilidade, que administre longe das refeições, para que a gente garantir ali uma quantidade de ácido adequada ali no estômago para até ajudar nessa questão dessa absorção, tá? Com relação a outras formas farmacêuticas, a mesma coisa. Eu posso manipular no Biscovete? Olha, não é o cenário ideal, né? Eu vou ter um pouco de alimento, mas você pode. Se o animal não está tendo uma adesão, desde que você traga isso com clareza para o médico veterinário, explique que não é o cenário perfeito, mas se é o cenário que o animal consegue consumir, você pode estar colocando sim. E aí, o que eu sugiro? Que vocês utilizem a mesma concentração do recipiente, da cápsula, no biscoito, para garantir ali pelo menos um recipiente ácido para ter essa solubilidade do Primobendan, tá?
E aí, nós temos o tris-EDTA, né? Na verdade, o trisamino, que a gente faz a solução com tris-EDTA. E que surgem várias dúvidas. Então, assim, o trisamina, a trometamina, ele é um tampão com pH entre 7 e 8. Aliás, gente, é um produto excelente para vocês utilizarem como corretor de pH na farmácia, tá? Então, não é porque você comprou a trometamina que você vai fazer só tris-EDTA com ela. Vocês podem utilizar como corretor de pH. Aliás, quando você compara com os outros agentes, né, como hidróxido de sódio, é um produto muito mais suave, tá? Mas o uso principal ali, né, que a gente pensa na veterinária, é associar ao IDTA para fazer um pré-tratamento nos casos de otite, tá? Por quê? O que isso faz, gente? Isso potencializa a ação de outros tratamentos tópicos, né? A gente tem estudos que demonstram que quando você utiliza a solução do trisamino associado ao EDTA no conduto auditivo, você faz a utilização dessa solução antes do tratamento antibiótico, você potencializa. Por quê? Porque vai interferir ali na parede celular das bactérias, fazendo com que, porque quela, né, os cátions, e faz com que aumente a absorção do antibiótico. Então, ele faz uma associação sinérgica, ou seja, potencializa a ação dos antibióticos, tá? E aí, o que acontece? O cenário ideal, gente, é você utilizar a solução de tris-EDTA antes do tratamento otológico. Mas virou meio que uma festa do arroz, né? Todo mundo quer usar associado, o médico veterinário acha mais prático para escrever tudo junto, mas aí a gente tem que clarificar os conceitos. Se eu utilizo antes, eu vou ter o tempo da ação e eu vou estar usando o produto ali na concentração ideal para que eu tenha essa exposição ali, né, que altere essa parede ali da celular da bactéria e que eu tenha uma melhor permeação dos antibióticos. Quando eu utilizo o associado, eu não vou ter esse efeito com o seu máximo, tá? Então, assim, normalmente em associação, a gente vai utilizar numa concentração menor, até porque você não vai conseguir utilizar puro por conta das incompatibilidades. Então, é importante deixar claro para o médico veterinário que o cenário ideal, tá? E talvez, eu acho que deve ter, gente, alguns médicos veterinários aqui, o cenário ideal é utilizar a solução antes, tá? E depois entrar com o tratamento otológico, tá? Então, assim, ponto que chega de dúvida. Farmacotécnica. Gente, não tem muito segredo. Você vai dissolver o EDTA em água, tá? E aí adiciona o tri sobre agitação, faz a correção do pH para 7, 8, e no final ali ajusta o volume que é SP com água, tá? Utilização no tratamento otológico. O cenário perfeito é utilizar antes. Então, utiliza ali 15 minutinhos antes e depois entra com uma solução com um antibiótico, tá? Por que a formulação, a sugestão de formulação que a gente traz na ficha técnica, enfim, é indicada para ser utilizada no mesmo dia? Porque ela não tem conservante, tá? Ai, Camila, mas é muito ruim eu fazer uma solução para utilizar no mesmo dia. Gente, vocês podem utilizar um conservante, só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não é qualquer conservante que você vai utilizar. Porque a gente está falando de uma solução que vai ter um pH ali entre 7 e 8. Uma solução, né, ligeiramente alcalina, mais alcalina, né, do neutro ao alcalino. Então, assim, não dá para utilizar o sorbato de potássio, por exemplo, que é um conservante que eu vou ter uma maior atividade em pH ácido, né, que é ali pH entre 3 e 5,5. Então, não dá para utilizar esse tipo de conservante. Tem que ser um conservante que ele vai ter um pH de atividade até na faixa alcalina. E aí, como opção, a gente tem o fenoxetanol, tá? Que vocês podem utilizar de 0,5% a 1%, mas também podem utilizar a própria clorexidina, 0,05%, tá, gente? De clorexidina. Embora o máximo da atividade antibacteriana da clorexidina seja no pH de 5 a 7, ela tem uma atividade moderada ali no pH de 7 a 8, que é o pH ali da solução de tris-EDTA, tá? Gente, mas acima de 8 ela começa a degradar e ela precipita, tá? Então tem que tomar cuidado, colocar ela ali quando tiver com um pH ideal. Então são duas opções de conservantes que vocês podem estar utilizando, tá? Que não são ototóxicos, a clorexidina nessa concentração é super tranquila. E aí vai ajudar vocês com essa questão de não precisar utilizar a formulação no mesmo dia,
tá bom? Na verdade, pessoal, é que o livro que traz, né, a base ali da solução EDTA, eles autoclavavam essa solução. Só que a gente sabe que na farmácia a gente não tem uma autoclave, então por isso que daí, para driblar essa situação, ou recomenda para um uso único, ou utilizando ali o conservante, tá? Outra coisa, compatibilidade da solução com ativos de uso otológico. Então, não adianta, gente, vocês quererem colocar o mundo dentro de uma solução de tris-EDTA. Como eu disse, o cenário perfeito é utilizar ela antes do tratamento. Aí, vocês querem associar e associar com tudo. Colocar ali hidrocortisona, enrofloxacino, ciprofloxacino. O que vai acontecer? A gente vai ter incompatibilidade, principalmente de pH, tá? Se você pega um ciprofloxacino, o pH de estabilidade é de 3 a 4,5, né? O cetoconazol, ele é muito mais estável num pH ácido de 2 a 4. Se você coloca isso numa solução de tris-EDTA, eu vou ter instabilidade, tá? Por isso que não dá para fazer tudo na solução de tris-EDTA. Bato na tecla, gente. Foca ali, faz um trabalho com o médico veterinário, que o cenário perfeito é utilizar antes. Quando não der, pode utilizar 5% da solução tris-EDTA num outro veículo? Pode, mas o efeito não vai ser o mesmo, tá? E como é que a gente aproveita essa atrometamina para fazer um agente alcalinizante? Gente, ela é muito solúvel em água. Então, vocês podem deixar uma solução ali de atrometamina 10%, tá? Para fazer a correção de pH. É interessante que é uma solução muito menos irritante comparando com hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, que são outros agentes alcalinizantes, tá? E um ponto importante é que a atrometamina, ela tem um efeito tamponante, tá? Então, além dela alcalinizar as formulações, ela mantém o pH mais estável frente a pequenas variações. Por isso que é tão interessante utilizar ela como alcalinizante, tá? E ela faz um ajuste gradual. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Vocês vão pingar lá a solução alcalinizante, parece que você pinga uma gota, do nada o pH vai lá em cima. Por quê? Porque quando a gente está utilizando hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, são bases fortes, que vai dar essa alteração muito mais rápida. A atrometamina, essa alteração, ela vai ser gradual, tá? E isso é interessante, porque quando eu tenho essa alteração muito rápida, eu posso prejudicar a textura de ativos da formulação. Além disso, se a gente pensar no hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, é muito mais irritante para uma pele do que a atrometamina, tá? Então, fica a dica para aproveitar essa matéria-prima dentro da farmácia. E aí, por fim não, gente, tem mais 2 dúvidas rapidinho, tá? Eu acho que eu já até passei o tempo um pouquinho. Mas vamos lá, a gente começou uns minutinhos atrasados. O Curcuvete, né? Uma dúvida que chega é como manipular ele em Biscovete e Pastavete. Gente, só para enaltecer, ele não pode ser micronizado, tá? Então, você incorpora sem micronizar. Por quê? Porque a tecnologia que traz o grande benefício do Curcuvete, que é a fitossoma, que vai melhorar ali a biodisponibilidade, ela é prejudicada se você microniza, você vai quebrar essa fitossoma. Então, não pode micronizar, incorpora sem fazer a micronização, tá? E, por fim, a questão da temperatura de conservação de produto manipulado. Quando que eu coloco em geladeira ou quando que eu deixo em temperatura ambiente, tá? A refrigeração, gente, ela reduz a velocidade de degradação química e também pode diminuir o crescimento microbiano. Só que nem todo produto a gente precisa de refrigeração. Tem que tomar cuidado com essa indicação, tá? Vai ter alguns casos de matéria-prima que vocês vão ver assim, nossa, por que essa matéria-prima ela tem que ficar sobre refrigeração? De um fabricante e de outro fornecedor não precisa. O que acontece? O fabricante da matéria-prima, ele tem que fazer o estudo de estabilidade da matéria-prima, né? E o Brasil, ele está na zona 4B, que é uma zona muito crítica, né? Que é quente e muito úmida. Se o estudo de estabilidade dessa matéria-prima, ele foi feito numa zona diferente da zona 4B, que é o que acontece quando o produto, sei lá, é fabricado lá na Europa ou em outros países, eles recomendam para colocar sobre refrigeração. Por quê? Porque é uma zona muito mais crítica, e aí, nesse caso, a refrigeração vai ajudar na conservação. Então, por isso que, às vezes, vai ter uma matéria-prima que vai vir como refrigeração, e aí, quando vir de outro fabricante, não vem. É só pela questão do estudo da estabilidade, tá?
Isso não quer dizer, gente, que ela não seja estável na zona 4B, mas como o fabricante, ele tem que recomendar a conservação de acordo com o estudo que ele conduziu, tá? Não refrigera tudo, gente, as formulações manipuladas, porque pode precipitar ou alterar a viscosidade. Gente, aí vocês têm que analisar individualmente cada formulação, né? Com os ativos e recipientes. Em alguns casos, a refrigeração vai ajudar, em outros, não. Eu coloquei como exemplo a suspensão de amoxicilina. Se você deixar em temperatura ambiente, a validade é 7 dias. Quando você coloca sobre refrigeração, a validade aumenta para 14 dias. E aí, gente, já fica um spoiler para o nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro vai ser sobre estabilidade de formulações veterinárias. Eu vou estar trazendo para vocês as formulações, né? Suspensões, biscoitos e pastas, e como que ela fica mais estável, como que eu garanto uma maior estabilidade com base em evidência científica e em estudos realizados. E aí, se eu preciso colocar sobre refrigeração ou não, tá? Então, já anota aí, esse é o tema do nosso próximo encontro. E vamos para as dúvidas, tá? Aqui está o QR Code do material, mas eu já mandei o link para vocês ali no chat. Vocês vão ver que depois, na sequência, tem todas as referências. Então, vamos lá, deixa eu interromper o meu compartilhamento e voltar aqui. Gente, essas são as dúvidas que mais aparecem, tá? No saque da Copervet. Eu sei que tem muita dúvida farmacotécnica, mas no nosso tempo eram poucas, e aí, às vezes, eu tive que dar uma acelerada. Então, se ficou com dúvida, agora é a hora de vocês abrirem o microfone e falar que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no chat e vou responder primeiro a do chat, tá? Cacá, Camila. Gente, eu falo Cá porque ela já fez tanto curso, a gente já se encontrou tanto que já virou amiga, tá? As referências das doses minerais vêm sempre como quelado. Ainda assim, aplica o fator? Então, na verdade, gente, essas referências, quando vêm, ela não é como quelado, é como elementar, tá? Então, é isso. Não, ele prescreve o quelato, mas, na verdade, a referência de dose, ela tá como elementar. E aí, até para facilitar isso para vocês... Ai, gente, eu não posso falar que eu ia falar, que eu vou falar agora. Mas vai ter um material justamente trazendo essa dúvida aí dessas doses, tá? Mas, no geral, quando a gente pega as referências elas estão relacionadas, gente, ao elementar. Ele vai estar assim, ferro quelato, mas, na verdade, você corrige para o elementar, tá? É um pouco difícil isso. E aí, eu estou até preparando o material quando a dose do elementar e quando é a dose, em quais situações que a gente utiliza, tá? Isso gera um pouco de dúvida, sim. A dúvida do Eduardo, o livro em PDF, eu vou mandar para o pessoal da Copervet, porque, gente, agora o e-transfer você tem que subir, ele te manda um código no e-mail e tal, então eu vou mandar para o pessoal da Copervet e aí eles mandam para vocês, tá bom? Receita de ciprofloxacino, DMSO em solução de trisamino. Fica um leite talhado. Fica um leite talhado mesmo, gente, porque a ciprofloxacina, ela tem um pH ácido de estabilidade. E a solução de tris-EDTA, o pH alcalino. Não tem milagre, tá? E aí, nesse caso, conversar com o médico veterinário para fazer separado, né? Que o ideal é fazer separado, você vai ter o máximo de resultado, tá bom? Deixa eu ver aqui. O material da aula tá fixado nos comentários ali, o link para vocês. Tá? Oi? Pode falar. Essa fórmula que você acabou de falar, da ciprofloxacina e tal, a gente até chegou a fazer, aí eu tenho aquele moinho de rolo, e nós passamos no moinho de rolo a formulação, né? Uhum. Aí ela até deu uma juntada e tal, porque o prescritor, ele queria que fosse todo junto e tal. Só que o que aconteceu? O paciente, né, o tutor, ele veio reclamar que quando colocou no ouvido, o cachorrinho gritou, como se ele tivesse com muita dor e tal. Pode ser por essa variação de pH, então, né? Não Não? é. Não é. O que é assim? Na verdade, quando você passou no moinho de rolo, o que você fez, gente? Você tentou passar uma maquiagem num problema, né? Você não Entendi. resolveu o problema. E aí que tá o ponto. Esse produto, ele não tá estável.
E essa falta de estabilidade, a gente tem que pensar na qualidade do produto e na eficácia. Se ele está fora da pH de uso ali, essa ciprofloxacina, ela pode perder a eficácia, entendeu? E aí eu não vou ter o resultado. O fato do animal gritar não vai estar relacionado a essa instabilidade ali, tá? Na verdade, o que acontece? Quando você tá com uma otite, dependendo do grau de otite, qualquer coisa que você colocar ali vai causar um desconforto para o animal, tá? Então, possivelmente, não vai ser isso. Se fosse um outro produto, pode ser que também causaria essa irritação, tá? Possivelmente é por conta da própria irritação dessa otite do animal, tá? Tá bom. Com relação ao curcuvete, para homogeneizar. Gente, homogeneizar no biscovete, tá? Não tritura, mas homogeneiza. Uma mistura muito bem adequada sem fazer a trituração. No último caso, se vocês se sentirem muito seguras, dá para pesar para cada um, mas eu não vejo necessidade, porque assim, ele é um pó, mas ele não é um pó tão difícil de você homogeneizar quando você está fazendo uma homogenização ali, só misturando os sólidos, tá? Antes de fazer a umectação, tá? Então, o que você me fala sobre dissolver sem triturar ele e umectando ele na glicerina e na água e depois vir mexer no biscovete? Por quê? A gente percebe que quando faz ao inverso, ele fica. Eu até te mandei uma pergunta sobre cápsula também. Ele se aglutina e aí, tipo, fica muito fora as dosagens. Agora, se você vai umectando ele. Aí parece que ele fica melhor. Você acha que também perde a biodisponibilidade? Não, porque ele não. Esses diluentes que vocês estão utilizando, eles não vão quebrar a estrutura da fitossoma, tá? Só que vocês não podem micronizar isso. Sim. Deixa eu vou já fazer pular o seguinte, eu vou fazer o teste, tá? Tá. Eu tenho como dosar curcuminoides na fábrica. Olha, gente, eu pedi um suporte lá. Eu vou fazer um teste, que a gente tem um padrão, a gente faz useamento de cúrcuma. E eu vou trazer isso para a aula. Meire, anota aí para mim, para não esquecer. Eu vou trazer isso para a aula de suplemento para ver qual que deu um resultado melhor. Tá, combinado. Então, e a cápsula, a gente até. Foi a gente que mandou muitas perguntas sobre isso para eles lá na Coppervet. Eu até fui na feira, falei com a Tânia. A cápsula não pode colocar no agitador, tá? Não pode. Só que ele puro, você não consegue colocar na cápsula, porque ele aglutina também. Você me indicaria algum recipiente para ele, alguma coisa? Como que você faria a cápsula? Olha, a gente trabalha com ele, o recipiente para. Ele não é tão microscópico. Qual recipiente que você está utilizando para cápsula? Celulose? Então, eu não vou saber te falar, porque é no outro laboratório. Eu sei que tem esse problema, assim. Tanto que eles até mandaram e falaram de encapsular só ele, não conseguiu. Ela fez o vídeo mostrando que não entra, mas eu não vou te saber falar qual que é. Normalmente lá a gente usa celulose ou Mas me manda lactose. certinho para eu entender, que daí Tá. eu vejo para ti. Tá? Eu te mando no Instagram. Combinado. Combinado? O teor de SAMI, gente, sempre corrigir a umidade, tá? Sempre vai corrigir a umidade. Quando vocês tiverem dúvida, tá? Se tem que corrigir ou não, entre em contato, porque às vezes não traz essa informação, se é com relação à base seca ou não. Mas ali eu já sei, porque eu tive essa dúvida e eu entrei em contato e pedi o qual é o original, tá? Então, por isso que eu posso dizer para vocês para corrigir. SAMI, é sempre necessário diluir? Não, não é necessário diluir o SAMI, gente. A dose dele é alta, não tem necessidade de estar diluindo, tá? Precisa cápsula gastroresistente? Precisa cápsula gastroresistente, sim. Por quê? Porque o pH do animal, do estômago do animal, ele é muito mais ácido do que o de humano, tá? Justamente pela característica carnívora. E aí, para animais, é indicada a cápsula gastroresistente para ter uma absorção adequada. A conta da umidade foi feita 100 pelo valor, deixa eu ver aqui, se fizer 100%. Deixa eu fazer essa conta aqui, Emerson. Será que eu tô tão louca assim, gente? A maternidade e a privação de sono deixa a gente louca, né? 100 menos 2,4 vai dar 97,6. 100 dividido por 97,6. O fator, 1,02, ó. 0,24.
conferir aqui, tá? Isso, foi o que eu disse lá, mas é que do jeito que foi escrito, primeiro se faz a conta de divisão, depois a de subtração. Aí foi o que eu expliquei lá. Tá. Não, eu Primeiro, acho que. isso, Não, é é primeiro 100 você subtrai. dividido pelo resultado de 100 menos 2. Sim, é que eu acho que como tá no slide, vou até botar no slide aqui, eu li e acabou ficando assim, numa questão mais rápida, mas na verdade, Perfeito. ó, deixa eu até voltar no compartilhamento para vocês, vamos voltar lá. Mas primeiro você faz, é que como eu li, né, eu li 100 dividido por 100 menos tal, mas primeiro você faz sempre a subtração, tá bom? Deixa eu achar aqui, já vou colocar aqui para você. Não, perfeito, eu já entendi. Tá, eu falei, gente, não, eu fui até conferir, sabe por quê, gente? A mãe fica sem dormir algumas noites, né? E aí, às vezes, a gente tá cansado, tá? Mas foi só a maneira como eu li ali, tá? Isso, é que do jeito que estava lá, 100 dividido por 100 menos 2, a regra de matemática é primeiro conta de divisão, depois de subtração. Assim, mas é que eu coloquei direto a fórmula. Isso, eu entendi. Tá bom? Obrigado, desculpa. Ah, imagina. SAMI Gastro. SAMI Impacto em Solução, a gente vai falar na aula de estabilidade, tá? Se você tem característica higroscópica, tem um pouco de característica higroscópica, gente, por conta do ácido, tá? Com o tempo, dependendo da conservação, pode sim ficar um pouquinho mais empedrado, tá? Na associação, como eu disse para vocês, fica aquela situação, né? Eu falo para não utilizar e aí falar para o médico veterinário administrar longe das refeições, tá? Thaís Cortez, uma alternativa não seria a cápsula DU? Seria a cápsula DU. É uma opção, mas não é todo mundo que trabalha com essa tecnologia. Na verdade, gente, eu tô tão obsoleta que eu nem sabia que a manipulação está trabalhando com tecnologia de cápsula DU, tá? A gente trabalha isso na indústria. Aliás, a gente foi uma das primeiras indústrias de suplementos a ter a cápsula DU. A gente tem esse equipamento, tá? O conservante ali para a solução de tris-EDTA, fenoxetanol ou clorexidina, tá? Gente, a farmacotécnica é muito simples. Dissolve o EDTA em água, depois vai colocando a pirometamina, tá? E aí faz a correção do pH e ajusta o volume final ali, que é SP com água, tá? A questão do Curcuvete, eu vou ver com a Gisley lá, que eu preciso entender o recipiente que ela está utilizando. Como corrige o pH? Cami, como você corrige o pH? Aí você corrige com a solução de trisamino a 10%, tá? Aliás, gente, é muito boa a solução de trisamino a 10%. Comecem a utilizar ela na vida de vocês. Aula gravada, não sei se vão disponibilizar de verdade. Meire, depois você me responde aí, por favor. Se eu tiver só um ativo na fórmula, como, por exemplo, a vitamina D ou K, se precisa manter em geladeira após o produto pronto. A gente vai falar bastante isso sobre a questão de estabilidade. Gente, eu tô bem craque, porque eu fui responsável por fazer todos os estudos de estabilidade da MaxiNutri, do maior portfólio de vitaminas do mercado. Então, assim, eu tenho resultado de teor, enfim, e a gente vai conseguir discutir bem isso, tá? Mas não precisa a vitamina D e K ficar sobre refrigeração, tá? Se for em cápsulas, tá? E se for em suspensão, também não, tá? Mas a gente vai tratar isso na questão da estabilidade. Sobre a escolha de recipientes, para cães e gatos, né? A gente segue de maneira geral com as proibições daquilo que são tóxicos, os conservantes, né? Que tem anelbenzeno por conta da deficiência da micronitrocerase de gatos, a gente evita parabeno, evita propilenoglicol também, tá? E aí tem algumas restrições. O livro, o Anderson, é que eu fui lendo, né, Anderson, mas a conta sempre faz a subtração depois da divisão, é que eu coloquei linear, tá? Receita de DMSA em xarope, pode incorporar em xarope simples, não tem problema, tá? Sobre as próximas aulas, a gente vai estar divulgando no Instagram, sigam lá no Instagram, e já fiz a dissolução com Twin 80 para solução ontológica e não quebrou. Legal, Aline. Ele ajuda ali, na verdade, mas tem que ver o que você incorporou, tá? Gente, estão perguntando novamente do link dos slides, eu vou mandar aqui embaixo. Aline, você me tem no WhatsApp, qualquer coisa você me chama lá que eu te mando no WhatsApp, tá bom?
Gente, eu acho que eu respondi todas as dúvidas do chat. Além dessas dúvidas, vocês têm mais alguma dúvida? Você poderia me falar a concentração da clorexidina como conservante do otológico? 0,05%, Ah, então eu anotei direito. Obrigada. tá bom? Gente, tem muita coisa para a gente abordar, né? Eu acho que vai ser muito legal esse programa, tá? O nome do outro conservante é fenoxietanol. Fenoxietanol. E tem muitos temas, assim. O nosso próximo tema vai ser estabilidade, a gente vai ter um tema de dermato, a gente vai ter um tema de nutracêuticos, e aí eu vou deixar para vocês também sugerirem temas, gente. Fiquem à vontade, eu acho que até vou dar uma ideia para a Meire para fazer uma enquete lá no Instagram da Copervet. Qualquer coisa eu passo no meu para ver quais os próximos temas que vocês querem, tá? Muito então, legal. eu posso estar usando DMSO para xarope normal para cachorro, tanto sozinho quanto as matérias-primas. Pode estar utilizando sim. Ele é muito utilizado para o uso, tratamento da sinomose, porque ele altera ali a permeabilidade das membranas, fazendo com que eu tenha uma facilidade, uma melhor absorção da ribavirina e do protocolo. Inclusive, agora tem um livro mais recente que traz doses até maiores, tá? Pode estar utilizando. Ô, gente, mas antes de terminar, deixa eu contar uma novidade, né? Então, assim, eu voltei, não é para ficar, porque, assim, em janeiro eu volto a trabalhar na Maxi Nutri, eu tenho uma licença maternidade ali por 7 meses, mas eu vou voltar a trabalhar meio período, e meio período eu vou ficar curtindo o meu filhote, né? Que é, assim, um amor da minha vida, e eu tenho que aproveitar muito a maternidade, porque a gente pisca e essas crianças crescem muito rápido. Mas eu fiz um curso que eu montei desde o começo da minha licença maternidade, e hoje já está disponível lá na minha bio do meu Instagram para vocês comprarem um curso pela Vinha. É um curso que vão ser 3 módulos, tá? E aí eu estou aproveitando a oportunidade para divulgar, que eu tinha combinado isso com o pessoal da Copervet. Um módulo sobre toda a parte de farmacotécnica, diversas formulações, que pode, que não pode, característica, como formular para animais. Um módulo de dermatologia e um módulo de nutrição. Com um bônus, com um módulo com o Kleber Barros, sobre como manipular sistemas ali de limpeza para cães e gatos, tá? Então, é um curso de 3 módulos, que vão dar mais de 6 horas de conteúdo, bem bacana. Já está disponível, a gente abriu as inscrições hoje, ele vai acontecer em outubro, ele vai ser ao vivo e gravado. Então, vocês vão poder assistir ao vivo, vai ser de segunda-feira à tarde, tá? Então, em horário comercial, para ninguém precisar ficar assistindo à noite. E aí, depois, ele vai ficar gravado por 60 dias. O meu Instagram, gente, é Camila Morotti Gabardo, tá? Então, assim, é um projeto novo. Eu não sei quando eu vou fazer outro, então não dá para prometer, gente. E eu só quis lançar depois que estava tudo pronto, né? Como eu disse para vocês, com criança pequena, cada dia é um novo desafio, né? E quem é mãe sabe disso. Mas é isso. Fiquei muito feliz de fazer esses projetos na veterinária agora. Eu gosto muito dessa área, eu acho que, assim, que falta muita informação de qualidade. O nosso tempo é curto, mas eu vou tentar sempre trazer o máximo de informações para vocês. Gente, sobre o livro, eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o pessoal da Copervet. Eu estou mandando agora para eles o PDF, porque não consigo mandar aqui, tá? O Meet, ele não tem como mandar, então eu estou mandando para eles, tá? E aí vocês podem pedir. E enfim, é isso. Eu agradeço de coração esse encontro. A gente se vê no mês que vem, falando de estabilidade de formulação. E eu já vi que tem algumas dúvidas. O que vocês tiverem de dúvida sobre estabilidade de formulação, mandem ainda essa semana para o pessoal da Copervet, que daí eu tento encaixar no conteúdo da aula. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Muito feliz de ver vocês novamente. Tá bom?